Olá, doutores! Vamos chegando para mais uma Conexão Dentista-Gestor. Vamos falar com um dentista lá dos Estados Unidos, doutor Luiz Gonzaga, que vai poder nos falar como que está lá, né? E essa turbulência agora que parece que aumentou um pouquinho, o grande mistério. Voltar ou não voltar a trabalhar, respeitar a quarentena, lockdown vertical, lockdown horizontal. Tá todo mundo sabendo o que é lockdown agora, não é mesmo? Vem chegando aí, Keiko, oi todo mundo. Pois então, entramos num período muito que virou até um pouco de guerra política, né? Trabalhar ou não trabalhar, quarentena, lockdown vertical é Bolsonaro, lockdown horizontal não é Bolsonaro. Ao meu ver, não tem nada disso. Para ser bem sincero, eu não tenho nenhuma definição, né? Se você me perguntaram no inbox, né? E aí, Guilherme, qual que é a sua opinião? Eu estou aguardando, né? Eu acho muito interessante esse bate-papo que a gente está tendo, igual a gente já teve com a Bárbara na China, com a doutora Rosana na Itália. A gente está vendo como que foi a experiência vivida em outros países, né? Agora, a gente precisa ter mais embasamento nas coisas. E tá rolando, né? Quem é a favor, escuta mais quem tá a favor de voltar a trabalhar, quem não é, os comentários. Mas enfim, na nossa profissão, a gente tem que trocar essa experiência, né? E agora eu vou chamar o nosso amigo Luiz Gonzaga para poder compartilhar a sua experiência direto dos Estados Unidos, como que tá a situação por lá. Deixa eu ver se ele já solicitou aqui. Opa, não, aqui. Tchau, Gonzaga. Eu vi que você entrou. Gonzaga, não sei se você solicitou para participar. Se não, sai da live e volta para aparecer o solicitar novamente aí. Pá, deu aqui. Show de bola! Vem chegando com vocês, Dr. Luiz Gonzaga. Agora aparece. Tchum. Ô, produção. Vamos ver a conexão aqui. O mundo das lives, né? O meu Instagram tava dando uma travadinha mais cedo, hein? Espero que não seja. A Eliette tá ficando louquinha, né? Na verdade, a gente fica louquinho. Outra coisa, eu não vejo problema nenhum em a pessoa mudar de opinião. Por que não? Né? Ninguém é dono da verdade, não existe uma verdade também. Vai que realmente essa quarentena ela se torna desnecessária, a gente não sabe, né? Ou vai que também é arriscado demais a gente retornar a rotina e o que estava melhorando voltar a tal curva ascensão. Olha, não consegui a conexão com o nosso amigo, o senhor Guilherme Lacerda, grande buco maxilo. Gonzaga, sai e entra de novo, por favor, meu amigo, porque não deu a conexão. Mestre dos mestres, a turma aí. Ô, gente, tá... Ó, não está conectando. Sai e entra de novo, por favor, Gonzaga. Vamos ver se a gente vai ter esse probleminha, porque foi relatado que está tendo problema de conexão mesmo, viu, pessoal? Muita live. Eu acho que nunca se viu tanta live nesse mundo, né? O pessoal é bem criativo mesmo. Vamos aguardar o Gonzaga sair e aparecer aí novamente. Mas como eu ia dizendo, a gente não tem que ser o dono da verdade e querer obrigar todo mundo a seguir aquilo, né? Tem gente que tá por aqui tudo certo. Liz, mas é a questão da conexão com ele lá nos Estados Unidos. A gente não tem que ser o dono da verdade e o que é mais chato, pessoas que querem convencer as outras, né? Não, parece que a gente voltou em época de política novamente, né? Não adianta, gente, né? Quem é a favor do lockdown vertical e do horizontal, cada um segue a sua linha de raciocínio, assim como religião, futebol, né? Virou essa disputa e polarizou o Brasil. Eu acho que o que deixou mais triste foi isso, né? Cada um ficar
de um lado e querendo agredir o outro lado porque está errado, enfim, né? Vi declarações tristes, né? Pessoas falando que quem é a favor de voltar a trabalhar é porque está morto de fome, e que outras pessoas falando que quem não quer voltar a trabalhar é um preguiçoso, enfim, são situações desagradáveis, né? Deixa eu ver aqui se o nosso amigo já voltou. Estamos aguardando, pessoal, quem está chegando agora, a conexão com o Gonzaga. Tchururupapum. Não esquece a sanfona. Que isso, Weber? Ah, não tá rolando aí? Uai, estranho, hein, meu amigo? Vamos fazer um teste aí. Tem alguém disponível aí para fazer um teste se não está liberando conexão? Porque estava limitando mesmo o Instagram, tá? Para fazer live compartilhada. Faz o favor, e quem está com um look bonito, quem está numa posição legal, solicita para participar da live, que eu vou chamar aí para a gente ver se é um problema na conexão dele lá ou se é do Instagram, que aí eu tenho que encerrar a live e voltar com ela novamente. Eu já estou ficando até acostumado com turbulências em live, né, pessoal? Vocês estão vendo aí, cada live tem uma história. Ou é o aplicativo que não funciona, ou é o celular, ou é o áudio. Aí, ó. Não, não, apareceu o Gonzaga de novo. Grande Gonzaga. É porque o cara é muita responsa, sabe? Convidado quando é pesado, assim, a internet não aguenta. É por isso. Aê, garoto. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tudo bem? Beleza, beleza? Tudo ótimo. Vamos só aguardar para ver se o pessoal. Pessoal, tá travando, tá tudo lindo, tá dando para ouvir aí tudo legal? Vamos só aguardar o retorno. Não sei se no seu Instagram, não sei como é que tá a turma dos Estados Unidos aí, Gonzaga, mas é, aqui é live para tudo quanto é lado. Se você abre o Instagram, tem live para tudo quanto é canto. Meu Deus. O pessoal te chama mais de Gonzaga ou de Luiz? Cara, Ou Luiz Gonzaga? Pois é, aqui nos Estados Unidos a tradição na área de saúde, na área médica, é te chamar pelo último nome, né? Uhum. Então, Gonzaga, para mim, crescendo era o nome do meu pai, porque meu pai é militar. Mas agora virei Gonzaga nos últimos 11 anos, porque os colegas chamam pelo último nome aqui. Show de Mas bola, show meus, de bola. meus amigos todos me chamam de Luiz, né? Não, então eu vou te chamar de Gonzaga, porque é o mérito de estar aí nessa função que você está aí nos Estados Unidos. Você falou que está há 11 anos, eu te chamo de Gonzaga, então já tem 11 anos que você está por aí? Tem 11 anos aqui, em várias funções diferentes, né? Então vim para cá para trabalhar vim para cá para estudar, vim fazer um fellowship, eu fiz especialização em pério e implantes em Brasília, no Brasil, e aí acabei ficando um tempo maior fazendo o mestrado aqui, e depois disso fui contratado pela universidade para ser professor assistente desde 2014. Então, eu sou professor aqui na clínica de implantodontia da Universidade da Flórida. Isso que eu ia perguntar. Então você está na Flórida. Exatamente aonde aí? A Universidade da Flórida fica em Gainesville. É, então, são 2 horas ao norte de Orlando, né? 5 horas ao norte de Miami. Então, fica bem no meio da Flórida, quase mais perto com a fronteira com a Geórgia. Interessante, interessante. Então, o homem é professor lá. Vamos ver o que o Lacerda falou. Tem 5 anos já que estive aí. Ah, o Lacerda. O Lacerda que me passou o seu contato. O Lacerda é um É, amigo aqui de Belo Horizonte, um baita bucomaxilo. Hoje eu conversei com ele em box, que ele postou um caso que ele mudou a vida da mulher, né? Mas vamos lá, vamos é um lá. cirurgião muito talentoso. Passou um tempo aqui com o nosso diretor, que nosso centro é internacionalmente reconhecido com cirurgias de articulação de mandíbula. Ele Bacana, passou um bacana. tempo. Não, e em nome de quem está ouvindo aí, meus parabéns, cara, porque é interessante a gente ver dentista saindo, mas saindo para ser professor é muito legal, né? Porque a odontologia brasileira ela é muito respeitada, né, cara? A minha intenção nunca foi, né, de ficar. Eu tinha uma situação muito boa em Brasília.
Mas é aquelas coisas da vida que não dá para Sim. entender. As coisas foram acontecendo, e aí, né, toda vez que eu pensava, ainda penso, né, vontade de voltar para o Brasil, principalmente na situação dessa agora, que a gente está longe da família, mas as pessoas, não, né, fica aí e tal. Então, Não, vai. exatamente. A mesma situação minha aqui como dentista gestor. Foi uma coisa que a gente começou trocando ideia, brincando. A situação de fazer lives com dentista fora do país não foi nada premeditado. Eu conheci uma dentista da China, falei, vou convidar uma dentista da China. E depois consegui uma da Itália. Eu já tenho live combinada com Portugal, com Canadá, porque aí as coisas vão surgindo, né? E assim é a vida da gente. Quando a gente faz alguma coisa com prazer, bem feito, as portas vão abrindo, né? Aí a gente acaba escolhendo o caminho que a gente quer seguir, né? Você falou aí desse momento que não é um momento legal. Como que está, principalmente no estado da Flórida, né? Porque os Estados Unidos é bem dividido em questões de políticas e tudo mais. Mas falando no estado da Flórida, atualmente, como é que está essa situação do Covid-19? Como que começou? Já está num grau mais avançado? Ou vocês já estão sentindo que já está tendo uma melhora? Como é que está aí? Ah, então, assim, começou a mudar muito para a gente nas últimas 2 semanas. Então, lá por volta do dia 12 de março, as coisas começaram a mudar rapidamente. Os primeiros casos apareceram e a gente teve casos na universidade já, e a gente diminuiu os atendimentos na universidade, mandou os alunos todos para casa, né? Isso ficou mais assim, o tratamento de emergência e as clínicas de pós-graduação. Pós-graduação aqui nos Estados Unidos, qualquer pós-graduação, especialidade é no sistema de residência, né? Então, você tem residência da prótese, da endo, de todos os residentes estão dentro da clínica, no hospital, fazendo, né, outras coisas todos os dias, sistema integral. Então ficou funcionando só essas clínicas e pouco depois essas clínicas foram fechadas também, as clínicas da pós-graduação, e a única clínica que está funcionando agora é a clínica, na verdade, do meu departamento, que atende emergências, e né, emergências reais, pacientes com infecção, pacientes com traumas menores, pacientes com dores agudas, porque o governador mandou uma ordem começando segunda-feira, eu já perdi a noção do tempo, acho que final da semana passada, de que todos os procedimentos eletivos, odontológicos ou médicos estão suspensos até o dia 8 de maio. Até o dia 8 de maio, todos os procedimentos eletivos estão suspensos. Praticamente agora está tudo fechado. O nosso, que o estado também tem os condatos e as cidades, né? Na nossa cidade aqui tem uma ordem de ficar em casa e só sair para se fazer o mínimo necessário, né? Além das pessoas que estão envolvidas com procedimentos de emergências e essas outras coisas. Então, é isso que está acontecendo. Eu cheguei da clínica agora há pouco, a gente está fazendo um sistema de alternando e atender essas emergências, está tentando manter algum funcionamento, porque todas as clínicas particulares estão fechadas também. Algumas pessoas... É. Pode ficar à É isso que vontade. eu ia perguntar. 8 de maio. Dentista que arrepiou até o cabelo da unha quando você falou 8 de maio aí. 8 de maio é para a universidade ou você sabe dizer se é até para consultório, atendimento normal, até 8 de maio para todo mundo? É para todo mundo, todos os hospitais, todas as clínicas. Ah, mas isso não está sendo enforçado. Vem cá. Pode deixar, Minha filha manda tem ver. minha filha tem 2 anos e fecharam a creche. Ah, eu sei Tem, bem como é isso aí. não Põe tem ela aí, ó. escola, não tem nada. Essa Estela fala, oi, Estela. Oi, linda. Oi, Tá Estela. joia? E... Mais, ok. Vou te pegar mais. E não tem como
as pessoas fazer o enforço dessa regra. Os dentistas particulares estão sendo incentivados a atender as emergências deles, para que os outros lugares não fiquem lotados de emergências, né? Agora, não acredito que está tendo atendimento comum, entendeu? Atendimento normal. Na nossa clínica não está tendo nenhuma atividade que envolva aerosol, né? Então É isso que eu, extração, drenagem de abscesso, né? Não isso que eu é, ia perguntar. não é Na colar rotina. provisório, não é colar Sim, sim. provisório, não é Não, fazer dessas coisas mais simples. mas E sim. hoje a gente começou a implementar um sistema de telemedicina, né? Então a gente começou a fazer, vai fazer os screenings dos pacientes, vai fazer as triagens dos pacientes pelo computador, pelo celular, conversar com o paciente antes do paciente vir, tentar limitar, porque até quando a gente está vendo esses pacientes, a gente tem que usar um equipamento de proteção especial, né? Então você tem que usar uma máscara N95, essas máscaras estão começando a acabar, então tem Uhum. a limitação em todo esse aspecto também, então, né? Então mudou a rotina de atendimento. Não se atende à emergência, mas também não é. Atende à emergência, mas não é da mesma forma que atendia antes. Está tendo uma certa cautela, assim, bem considerada, né? Completamente, completamente. É, Olha lá, vai começar, ó. agora. Sistema, os pacientes não ficam na mesma área de espera, tem uma distância, tem um processo de triagem, mede-se a temperatura do paciente antes do paciente chegar, tem um questionário do paciente, e aí quando a gente atende o paciente, tem um sistema de proteção individual totalmente diferente, né? As máscaras, os shields, né, para proteger, Sim, então é, é uma mudança. Eu acho que a gente vai acabar praticando a odontologia dessa forma por um grande tempo. Até quando a gente sim. conseguir voltar a atender outros pacientes, a gente vai ter que se manter. Já vem se falando disso, que vai mudar um pouco. Interessante. O Brasil vive muito reflexo do que o Trump fala aí, né? Na verdade, o mundo inteiro vive, né? E de terça-feira para cá, de anteontem para cá, virou um rebuliço aqui, porque o Trump está defendendo o lockdown vertical, né? De proteger, pelo menos o que chegou para a gente aqui, de pelo menos isolar só quem é grupo de risco, os idosos, os imunossuprimidos, problemas respiratórios, enfim. E o Bolsonaro foi nessa mesma veia, tá? Para você que está aí, realmente fala-se disso, trata-se o coronavírus como uma gripezinha ou não é bem assim que tá? Porque a imagem que chegou aqui que os Estados Unidos vai voltar a trabalhar, vai funcionar tudo normal. Ok. Vou responder uma pergunta aqui de uma colega que é uma pergunta técnica. Então, para os pacientes que a gente está vendo, sim, os pacientes, né, estão orientados. A gente está fazendo um bochecho prévio com peróxido de hidrogênio, né, Uhum. água oxigenada a 1%. Tem alguns relatos na literatura que mostram que o vírus é fraco com oxidação, clorexidina não funciona bem com esse vírus. Então, para diminuir a quantidade de vírus e a possível exposição das pessoas que estão tratando o paciente, a gente está fazendo isso. Mas tem muito pouca evidência, né? Então, é parte do nosso protocolo também. O paciente passa pelo sistema de triagem, tudo, chega, quando senta na cadeira, faz isso. E no final do dia, né, tem uma esterilização, tem um processo de limpar a cadeira para atender outro paciente, demora um tempo. E no final do dia a clínica está sendo esterilizada, E né? você? E você tem algum processo para sair da clínica ou chegar em casa que é diferente? Então, a gente trabalha com scrubs, né? Então a gente shield, áreas evitando, muita lavar a mão constantemente, álcool na mão constantemente e tentar não levar roupas para casa, né? Infelizmente eu trabalho na clínica do hospital que tem os scrubs que podem ficar lá e serem esterilizados lá, né? Mas até meu sapato eu deixo do lado de fora da casa, né? E tento não ter aquele muito contato, né? Evitar portas. É o que está sendo orientado para todo mundo, né? A tua pergunta
sobre a questão política Política. é uma pergunta... Rafael, eles estão usando água sanitária em todas as áreas, água sanitária no chão, mas tem um outro processo lá, que é um processo elétrico de esterilizar a clínica, e algumas das máscaras estão sendo esterilizadas com a luz ultravioleta também. Então, eu não tenho muito conhecimento, mas mudou a nossa rotina de limpar a clínica também. Só a questão política, cara, assim... eu pensei que eu sabia que essa pergunta ia partir, é difícil de responder sem ser um pouco, né, a minha orientação também. Então, aqui, a coisa é séria, entendeu? Não tem como falar que é só, né, uma gripe. Tem várias, um vírus corona, que é um vírus parecido com o vírus da gripe, mas a quantidade a facilidade de contaminação desse vírus é incrível, né? As pessoas se tornam contagiosas por um longo tempo antes de mostrar qualquer sinal. Hoje as notícias de Nova York são desanimadoras, entendeu? São muitas pessoas doentes, muitas pessoas hospitalizadas, e o que a gente tem no grupo da universidade, né, o que está sendo passado para nós, é que vai piorar um pouco, vai piorar antes de melhorar, entendeu? Então, a ideia toda a política que começou a querer seguir uma política de não paralisar o país por causa da economia, e eu entendo também, se as pessoas não tiverem como ganhar dinheiro, né, como é que vão fazer, como vamos sobreviver, mas eu acho que a gente começou a ver os dados que vieram de lugares que pararam versus lugares que não. Então, a gente tem os dados aí de Singapura e Coreia do Sul, são os melhores para comparar, que fizeram políticas agressivas de fechar as fronteiras, de parar, evitar as pessoas de se aglomerarem e testar todo mundo. Testar, fazer o teste nas pessoas e começar a isolar as pessoas. E os resultados são promissores. Lugares que não fizeram isso, né? Até lugares que queriam... né? A Inglaterra, por exemplo. A ideia na Inglaterra era de não fazer isso, era de deixar todo mundo se contaminar e criar o que eles chamam de herd immunity, né? Que é todo mundo pega e todo mundo fica imune. Eles mudaram, e aqui também acabou mudando essa ideia. Acho que a pressão foi muito grande dos especialistas. Eu acho que nós, como dentistas, como cientistas, pessoas que, né, a gente está numa situação diferente do que a maioria das pessoas na sociedade quando a gente compara o nosso conhecimento da área de saúde, da área básica da ciência. E se a gente for por evidência, né, evidence-based, a gente tem que dar uma parada, a gente tem que dar uma evitada as pessoas se aglomerarem. O principal é porque o sistema de saúde não aguenta. Então você tem outras pessoas que acabam morrendo, que acabam sendo sacrificadas, porque o sistema de saúde, que é um sistema de saúde americano, que é provavelmente um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Apesar de ser pago, tem a crítica que você pode estar, né, o sistema de saúde público versus não ter, né? Mas essas coisas agora foram... né, o governo está subsidiando para as pessoas. Tem muita coisa que o governo está tentando fazer para ajudar a economia. Né? Teve um pacote essa semana que saiu de 2 trilhões de dólares. Foi assinado 2 trilhões de dólares para ajudar a economia. Tem pessoas que vão receber, não sei quando, né? Mas a ideia é receber dinheiro direto do governo, porque o país está paralisado. Mas eu não vejo uma outra alternativa, né? É difícil. Uma pergunta que eu ia te fazer é isso, porque você continua recebendo porque você recebe pela faculdade, né? E você está com a sua rotina de trabalho, digamos que rolando, né? Tá tendo que ir lá e tudo. Você conhece dentista aí que vive de consultório, que está sem trabalhar e sem atender e que está nessa mesma expectativa que vai depender de alguma ajuda de governo ou não vai ter por causa do nível que é?
vários amigos, vários amigos. Eu faço parte de instituições, eu faço parte aqui do grupo da Associação de Protesistas do Estado da Flórida. Todos eles, a maioria deles, eu sou um dos poucos que está em universidade, estão em clínica particulares, eles estão sofrendo, né? É uma coisa muito triste, porque você está demitindo funcionário, você está fechando. O governo abriu uma linha de crédito para pequenos negócios aqui com um incentivo, um empréstimo de $50 mil para essas empresas. Então, o governo está tentando dar um incentivo, um dinheiro para as empresas, para que elas mantenham os funcionários, pelo menos, né? Porque você demitir, depois fica muito difícil para essas pessoas voltarem para o mercado. Então, assim, tem todo mundo que vai criticar. Eu realmente eu não sou muito conhecedor de política, não é a minha área, né? Sim. Assim, eu acho que pouca gente sabe exatamente o que vai Sim, funcionar nessa hora. isso que eu bato muito na tecla. Ninguém sabe de nada que está para acontecer, né? O que a Ninguém gente sabe. sabe o que a gente É, sabe é o que os cientistas estão falando. é. Comparado com outros lugares, foi assim que aconteceu. A gente tem um timeline, a gente tem uma ideia quando que as coisas vão piorar ou começar a melhorar. É uma ideia, Sim. mas depende bastante Não, também, né, de como e, se a gente vai conseguir isolar as pessoas, testarem as pessoas, né? e uma coisa que eu quero deixar bem claro para quem está assistindo, que a gente não conversou nada em box, questão para eu saber se a sua opinião é de quarentena ou não, porque eu não estou tomando partido, porque, como eu disse, aqui no Brasil está polarizado. Quem é a favor da quarentena e quem não é a favor. Na verdade, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu estou no meio, eu estou ouvindo todas as possibilidades e montando a minha teoria. Mas o que me assusta é que na China parou, na Itália eles estão parados, na China está voltando agora. A dentista brasileira que eu conversei, a clínica dela voltou ao atendimento ontem, mas ela está de quarentena até dia 30 por precaução, porque ela voltou de viagem, né? E ela tem que ficar trancafiada dentro do apartamento dela. Então a gente não conversou nada disso. E nesses países que têm um controle muito mais rigoroso, como você disse, um sistema de saúde muito mais eficiente, né? Se é pago ou não é outra história, mas tem todo o incentivo que você está falando, né? E isso ninguém fala na televisão. O Bolsonaro não vai falar na hora do comunicado dele que ele vai dar 50 mil para cada empresário, pequeno empresário, segurar o negócio, né? Esses países que têm uma disciplina maior estão tendo esse cuidado. E o meu receio é do Brasil negócio desandar. Quem não coopera com a quarentena aí, o que acontece? Se você sair para a rua e começar a dar uma corridinha, vou fazer um Cooperzinho aqui, vou dar uma corrida na rua, o que acontece? Não, na verdade até tem esse incentivo para as pessoas saírem, né, espairecerem, exercitarem, manter uma higiene mental também. O que não pode é aglomerar. Então, os estabelecimentos estão todos fechados, você pode encomendar comida. Para entrar no mercado agora, só podem entrar, acho que é uma média de 20 pessoas de cada vez. Então, né, tá formando uma fila, as pessoas ficam longe uma da outra, mas Mesmo aqueles Walmart gigantes assim, tá sendo moderado isso? depende do tamanho do mercado, baseado na área Na área do dele, né? mercado, né? A regra agora é que não pode aglomerar mais de 10 pessoas. Então, assim, todas as academias estão fechadas, os parques estão fechados. Se você não quer ir no parque e pegar numa barra e fazer coisa, exercício que outras pessoas estão pegando, mas andar na rua, caminhar, né, você mesmo, isso é altamente recomendado, que você tem que tentar, não é só ficar trancado dentro de casa, né? Mas e o O comércio vírus, geral? o Vamos comércio supor geral está fechado. Está tá fechado. fechado, está funcionando só de forma de entrega, de forma, por exemplo, né? Eu sei que meus amigos brasileiros aqui adoram a Best Buy. Vem Uhum. passear, vai na Best Buy. A Best Buy você pode fazer uma encomenda pelo site e você pode pegar a tua encomenda lá na porta e tudo, mas você não pode entrar na loja mais, entendeu?
Então assim, a ideia, né? Cada condado, cada cidade tem uma regra. A regra fundamental, como no Brasil, do americano, é o direito de ir e vir. Então é muito difícil. Não teve isso ainda que o governo está na rua implementando, né, parando as pessoas e falando você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas, né, eles têm a habilidade de, por exemplo, se as pessoas tiverem um bar e abrir o bar e tiver aglomerado, dar uma multa, fazer outras coisas. Então tem essas coisas. Eu não estou vendo isso porque primeiro, eu estou trabalhando, continuo, né? E segundo, eu não tenho intenção nenhuma de querer ir num lugar esse momento e querer me aglomerar com as outras pessoas, né? A gente tem visto, infelizmente, a gente tem 3 casos confirmados na universidade de odontologia. Então, tem essas coisas acontecendo. Mas é difícil porque o comércio está sofrendo. Então, a gente está tentando comprar as coisas, né, pelo telefone, ou comprar as coisas pelo computador, online, do comércio local, para tentar ajudar o comércio local, as pessoas, né? Tem um restaurante aqui que eu gosto bastante, então eles agora estão deixando você fazer. Nesse restaurante nem fazia pedido, só era para ir lá, né? Então, estão deixando você fazer pedido e, né, tem bares que estão agora até fazendo o teu drink favorito e fazendo num sistema que vem num pouch, numa coisa. Então, as pessoas estão desenvolvendo outras coisas, né? Para poder se manter economicamente, né? Sobreviver economicamente. Mas é muito difícil. Claro que a discussão aqui é muito parecida no Brasil, né? Tem pessoas que não concordam e acham que a economia vai sofrer muito e E que que é um exagero, né? E deixa eu te agora. perguntar, o grupo de risco aí, também a preocupação é a mesma? São os idosos, ou não? O pessoal tá ficando até um pouco cabreiro com o pessoal jovem também, ou não? É mais Então, idoso, pessoas com alguma deficiência respiratória? Opa, deu. opa, caiu um Deu. pouquinho, né? Voltou? É, voltou. A bateria tá acabando aí, né? Não, Não, não? alguém tava me ligando. Tranquilo. Cara, eu queria até falar isso para as pessoas, né? A gente começou com essa ideia, né, do grupo de risco, das pessoas idosas, pessoas com problemas respiratórios. Essa doença parece que não afeta muito jovens ou crianças, mas os novos dados que a gente tem é que 20 a 25% das pessoas que estão internadas são pessoas jovens. Então, tudo bem. 80% das pessoas, talvez, que acabam sendo comprometidas são pessoas do grupo de risco, mas 20% das pessoas não teriam razão nenhuma, né? Não estão nesse grupo de risco e estão hospitalizadas, né? Algumas com estado grave. Então, tem as duas coisas. Eu acho que tem o grupo de risco que a gente tem que tentar evitar, você tem que tomar cuidado, principalmente, né, na nossa cultura brasileira. Os meus pais cuidam dos meus avós, eu tenho avós vivos com 80 anos, mais de 80 anos, e eles realmente têm um risco muito maior, né? As chances de terem uma situação que vai, né, ser entre a vida e a morte é maior. Mas não pode ser oba-oba e só festa também se você não tá, né? Eu sou saudável, eu tenho 30 e poucos anos, né? 20% é um número Tá lá, alto, né? né? Vamos ler algumas perguntas aqui. Sandentes no seu nome, mas parece que é o da clínica, né? Muitos dos casos aqui estão dando positivo para H1N1 e dando negativo para o corona. Então o H1N1 está subindo. Você tem esse dado aí ou não está sabendo? Então, a gente tá um pouco do lado assim, mas na sorte aqui, porque a vacinação para o H1N1 foi antes do inverno aqui, quer dizer, né, foi em novembro do ano passado, eu acho. Então, a maioria das pessoas estão vacinadas para o H1N1 e agora seria o final da temporada de gripe, né? Então as coisas
pelo menos nesse aspecto. Isso é que às vezes me deixa um pouco mais ainda preocupado com o Brasil, porque o Brasil está no oposto, né? Então seria a temporada do H1N1, ou do flu, né? Do flu virus, e as pessoas sendo vacinadas, né? Então a gente está um pouquinho na sorte com isso. Agora eu não sei quais são os testes que estão sendo no Brasil. Um dos problemas que aconteceu nos Estados Unidos no começo é desenvolver um teste. É. Um teste, né? E é um dos problemas que está sendo aqui, porque não estão testando todo mundo, tá? Só quando a pessoa está do grupo de risco, quando está com muitos sintomas. Aí nos Estados Unidos, está testando muita gente ou também está tendo essa dificuldade? Ou você não sabe? Infelizmente, eu sei, infelizmente não. Infelizmente não. Esse é um dos problemas que a gente, né, os problemas que Nova York, uma dos especialistas acreditam que é porque, né, isso, no início a gente tinha um teste do CDC, né, do Center for Disease Control, e esse teste, na verdade, teve uma falha nesse teste e demorou-se muito para desenvolver um outro teste para testar as pessoas. Então, agora, uma das coisas que todo mundo está correndo contra o tempo é tentar desenvolver mais testes e fazer os testes, né, disponíveis para todo mundo. Mas a recomendação é, se você está desconfiado que você tenha, você se isola, né? E aí você vai ligar, vai ter uma linha, tem um número específico na tua área para ligar e discutir com o médico. Tá tendo muito desse de telemedicina, então assim, quais são os seus sintomas, o que você passou e tal, e tal, tal, tal. E aí com o médico você vai discutir o tua risco e tua chance de ser testado ou não. Sim. Né? Então, mas as pessoas estão se isolando. Né? E esse é um dos problemas que eu até conversei no grupo do WhatsApp da nossa clínica lá. Um dentista até falou o seguinte, ele falou assim, ó, o problema não é só morrer, não é a questão de morrer, lógico que é pior das situações, mas imagine então que você esteja contaminado e se torna sintomático, tem que ficar isolado. Aí você vai ter que ficar isolado, sei lá, 30, 40, sei lá quanto tempo tem que ficar isolado. Ou então o seu filho pega, você vai ter que isolar o seu filho. Como é que você vai conseguir passar essa informação para ele? Olha que maus bocados. Né? É lógico que morrer é o pior dos cenários. Mas tem outras possibilidades que esse vírus pode nos afetar. Volto a dizer e reforço, eu não estou defendendo, levantando nenhuma bandeira, nós estamos aqui trocando uma ideia, vendo em países mais desenvolvidos a conduta que eles estão tendo. E eu estou sentindo de extrema irresponsabilidade tudo voltar a funcionar a partir de segunda-feira. O que eu estou sentindo, tá? Eu não tenho nenhuma convicção. Né? Vamos ler algumas perguntas aqui. A Graça Mara está perguntando quais os EPIs que você usa. Você já até falou, mas repassa aí rapidão para o pessoal, enquanto eu acho mais uma pergunta aqui. Ó, tem duas coisas, né? Uma coisa, eu posso te falar o que a gente tem usado, mas outra coisa também, as pessoas têm que aprender a usar, né? Então, o que a gente usa é um jaleco descartável, né? Um capote cirúrgico que a gente usa aqui. Pode ser um capote cirúrgico que vai ser esterilizado pelo hospital, dependendo se você tem habilidade, né, na tua clínica de esterilizar, ou um descartável. E aí, uma máscara do tipo N95, eu estou traduzindo, acho que é a mesma coisa no Brasil, N95. Sim. N95, que é partículas bem finas. Essa máscara, na verdade, quando você, né, vai utilizar essa máscara, tem um teste. Né? Então, tem um teste para ver se você consegue respirar com essa máscara, é o primeiro, porque algumas pessoas não vão respirar bem, algumas pessoas vão se sentir com falta de ar, porque é difícil de respirar com a máscara. E uma outra parte do teste é ter um spray que é jogado por fora da máscara para ter certeza que tem um selamento. Então, quando você faz a máscara... Eu não usava barba, eu usava barba tem 7 anos, acho que eu não lembro a última vez que eu tinha feito a barba. Agora já tenho que fazer hoje de novo, porque para usar essa máscara você não pode ter barba também. Então a máscara tem que estar bem apertada no rosto, né? E, às vezes deixa a marca no teu rosto porque tem que estar apertado. E aí um face shield, né? Um visor. Que é o visorzinho. Né? Que vai até por cima aqui
tem que também estar selado aqui. Tem o descartável, tem um que pode ser Puta merda. reutilizado também, né? É equipamento de guerra, parecendo, né? Aqui a dúvida é do que o jaleco é uma questão que falam de ter que ser impermeável. Well, impermeável seria melhor, mas assim, se você estiver lidando com um paciente que, se o paciente vomitar, cuspir em você, derramar alguma coisa, né? Mas na maioria das vezes isso não acontece, são partículas pequenas, né? A gente já está evitando porque a gente não está usando nada que faz aerosol. Você falou do colega da China, eu tive uma reunião com uma colega da China hoje e ainda eles não estão autorizados a usar alta rotação. Tudo é com baixa É. pressão, ela me Ela falou. vai até averiguar, a gente vai passar as informações. Tem uma pergunta do Abílio aqui, ó. Ó, Abílio, você gosta de pergunta difícil, né? Volta lá em cima, lá, se você puder. Você consegue fazer uma comparação atual com o SARS, eu nem sei o que seria o SARS, aí, ou Fluxation, Serson, anuais. O que seria isso aí? Cara, Traduz para nós. O SARS um dos, né? A gente teve o MERS, teve o SARS, teve outras infecções de vírus que aconteceram anos atrás. E a taxa de mortalidade, apesar de ser mais alta desses outros vírus, a contaminação não foi tão alta. Então, esse não era um vírus que era altamente, né, estou faltando a palavra, que contamina tão fácil como esse, inclusive quando você não tem os sintomas. E quando chegou o tempo, né, a flu season acabou, o tempo frio foi melhorando, o vírus meio que morreu sozinho. Essa é a esperança aqui nos Estados Unidos também, com o tempo. Se, né, com o tempo agora começando a esquentar novamente, se isso vai estar melhorada. O flu season, que é o H1N1, mata muita gente. A gente teve uma das piores temporadas aqui esse ano também. É um vírus muito sério, né? Contamina muitas pessoas. Mas a gente já conhece um pouco mais. Então, tem uma medicação antiviral para tratar esse, né? E tem uma vacina, né, que as pessoas vacinam antes. Apesar do vírus mutar e às vezes a vacina não funcionar completamente. Mas a gente não tem uma vacina para o Covid-19 ainda. A gente não tem um antiviral, apesar de parece que as coisas, né? Inclusive o tratamento com a medicação para malária, tem alguns resultados positivos, não tem É evidência. tudo Então, novo, né? as pessoas jogam essas coisas na internet ou querem fazer comparação sem ter a evidência. Então, assim, é um achismo. Mas o achismo tem sempre uma chance alta de estar errado. Está restrito até no hospital a N95. A N95 aqui, a máscara estão começando a ter uma dificuldade de achar. Tem empresas agora que não faziam máscaras, estão fazendo máscaras, né? Estão trocando o negócio deles. A gente está tentando limitar o número e as pessoas estão reutilizando. Infelizmente, a gente está usando uma máscara descartável por cima da N95 para não contaminar a N95 e poder reutilizar. Ou fazendo a esterilização da N95 Até porque não tem no mercado. Você ficar usando e ficando descartável. Mas até então, o que eu tinha Tem noção. pessoas que não precisam. Tem um tanto de pessoas que não precisam, que estão comprando. Entendeu? Você não precisa estar andando na rua de N95. Se você estiver contaminado, você tem que estar em casa. O pessoal gosta, se você né? está contaminado e você quer prevenir as pessoas da tua casa de pegar, tudo bem. Mas você não precisa estar andando na rua de N95 se você não está atendendo pessoas. Entendeu? A máscara normal só previne a pessoa que está contaminada também de passar. A máscara normal não previne a pessoa de pegar. Então, também não adianta andar de máscara normal na rua. Você só vai tocar seu rosto. Você não está acostumado a andar de máscara. Você vai ficar botando a máscara no queixo. Vai ficar botando a máscara na orelha. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão muito mal orientadas com relação a isso. Não, e aí também está tendo essa condição de pessoas saindo com máscara na rua, meio aleatoriamente, porque no Brasil tá uma tragédia isso, né? Que também tem. Então, assim, dá uma falsa sensação para as pessoas, né? Uma... De que elas estão. Então, tudo bem, eu não vou. A máscara comum
não vou, né? Ou às vezes a pessoa tá, eu não vou julgar a pessoa que tá andando de máscara, porque às vezes a pessoa Pode ser. não tá certa que ela às vezes esteja contaminado. Se você tiver contaminado, né, você vai prevenir. Sim. O Mas Francis está perguntando aqui, ô Gonzaga, o visor de celofane ajuda alguma coisa? Na verdade, eu nem sei qual que é o visor de celofane, mas você sabe me dizer? cara, não sei qual é, um plástico duro aqui, né? Então, assim, é o visor que é para prevenir contato de partículas pequenas com o seu rosto, com áreas expostas, porque a gente acaba esquecendo, encosta a mão no rosto, entendeu? Então, essas coisas. Pode passar pela conjuntiva também, então é para proteger os seus olhos, a sua conjuntiva, né? Mas é um visor grande, né? Não é só o óculos normal, é um visor grande para partículas. Então, assim, acho que o material que é feito não importa, né? Sim. É um shield, né? Um protetor facial. Se você tiver O negócio é proteger, né? Se você tiver algum parente que cria abelha e tiver aquela roupa de tirar o mel da abelha lá, você pega ele e vai trabalhar. O negócio é você se proteger. O método não vai, pouco importa agora. É o seguinte, com certeza você tem parentes. Você é de onde aqui no Brasil? Brasília. Brasília? Bacana. Acho que você falou no início. Você tem vários parentes aqui, como disse, seus pais, seus avós são vivos, graças a Deus. Qual que é a sua preocupação em relação... Pô, você pensa, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou relativamente mais tranquilo e tal, porque é do sistema de saúde. Qual que é a sua preocupação em relação aos parentes, aos amigos que estão aqui no Brasil? Olha, eu estou tentando até intencionalmente acompanhar poucas notícias, porque a gente vai ficando, né, bem... Notícia dos Estados Unidos, notícia no Brasil, você não consegue... Doido. Você fica naquela coisa, você fica meio louco, mas eu tô ouvindo de amigos meus e, né, dessa situação, desse embate entre o que fazer, o que não fazer, né? E aí você fica preocupado com as pessoas, primeiro com as pessoas não levarem tanto a sério, entendeu? Eu acho que não tem nenhuma teoria por trás disso, de que a China derrubou o mercado para comprar as ações. Tem tanta teoria, né, que a gente ouve que tem nada disso, entendeu? Infelizmente, a gente, né, vai mexendo com a natureza e essas coisas acontecem. E tem coisas que a gente vai ter que revisitar, olhar como é que a gente pode prevenir. Tem tantos livros, tantos artigos, tantas pessoas que não eram Nostradamus, mas eles estavam falando, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. E aí a gente não levou a sério, a gente fecha a porta depois que o ladrão entra. Então eu tenho medo das pessoas não levarem a sério. E eu tenho medo do colapso do sistema de saúde. Eu tenho vários amigos do sistema de saúde, tenho vários amigos médicos no Brasil, e não amigos que trabalham na área na área de hospitais públicos. E essas pessoas estão se expondo porque eles não têm outra opção. Eles fizeram um juramento lá, né? Essas pessoas então, eles têm essa vocação de ajudar as pessoas. E elas estão se expondo, eles estão se expondo. E a gente vai se expor por quê? Só porque você quer provar um ponto, ou porque, né, às vezes, tá certo, eu tenho que é o meu ganha-pão e tal. Mas, poxa, e as outras pessoas? Então, é muito difícil. Então, eu tenho medo disso aí. É lógico, eu tenho meus pais, meus avós que são, né, no grupo de risco. E aí a gente fica, né? A gente fica preocupado, né, deles pegarem e tudo. Então, assim, eu acho que a gente tem que se preparar para uma mudança, e não é uma mudança de uma semana, 2 semanas. É uma mudança longa. E mesmo quando as coisas começaram a melhorar, então o foco agora é prevenir as coisas de piorarem muito, né? É tentar diminuir, é ganhar tempo. A previsão é que 70% da população do mundo vai pegar esse vírus, né? As previsões são essas. Mas se todo mundo pegar ao mesmo tempo, não tem como cuidar das pessoas. E as pessoas acabam morrendo até de outras coisas, porque não tem como os sistemas começam a se quebrar. Mas
a, a gente, até quando as coisas começarem a melhorar, não vai ser segunda-feira. Gente, segunda-feira, vamos abrir a clínica. Melhorou. Não vai ser assim. Vai ser devagar. Vai ser, olha, começou a melhorar. Quem sabe a gente vai começar a abrir para esses negócios. Quem sabe a gente vai começar a abrir dessa hora para essa hora. Quem sabe... De região para região. De região, ou dependendo como a sua região foi afetada, entendeu? Quantos casos você teve. Na tua clínica, você vai ter que fazer um sistema diferente. Os pacientes não vão poder aglomerar na área de espera. Quem sabe, né? Você vai falar, olha, tá pronto. Você pode vir. Vai se preparar. Vai ter uma... O material de proteção vai continuar esse material mais rigoroso por um longo período, entendeu? Então você vai ter que se programar para isso. E esse é meu receio, porque no Brasil você sabe que as coisas não funcionam como deveriam funcionar, né? Na grande maioria das vezes. Então, por mais que os dentistas que estão vendo a gente tenham disciplina, falando, eu vou voltar, só que se voltar de maneira generalizada, porque se um vai voltar, o outro fala, opa, vou voltar também. Um toma cuidado, mas 2, 3 clínicas não tomam, então não adiantou nada nem essa parada de uma semana que a gente teve, né? Porque uma andorinha só não faz verão, então tem que todo mundo se conscientizar. Se for para voltar, que tenhamos um controle de fiscalização, né, muito grande, porque no Brasil, o brasileiro é muito criativo, ele arruma um jeitinho para tudo e quer acabar pensando no seu próprio lado, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, foi bem interessante. Na próxima, na sequência aqui, às 19 horas, eu vou ter uma live com a dentista da Austrália, que ela lá não parou, tá? E é muito interessante porque ela estava me explicando algumas condutas que também mudou muito a rotina clínica. E é até um pouco assustador, sabe? Então a gente fala assim, poxa, eu consigo aplicar isso no Brasil, né? Algumas clínicas sim, mas a grande maioria consegue, né? Talvez, se a clínica fosse habilitada a voltar a trabalhar, né? Olha só, uma coisa que veio na minha cabeça agora. A clínica fala assim, eu estou disposta a voltar a trabalhar. Teria um sistema para se tornar habilitada naquele momento, né? Aí sim, ela estaria liberada para voltar a atender. Mas no Brasil, eu não vejo isso possível. Guilherme, eu acho que tem duas coisas. A primeira é educar a população, né? E fazer esses serviços de educação na televisão, falar para as pessoas. Então, até as pessoas vão começar a escolher onde eles querem ir. Alguém comentou que o paciente vai ter medo de ir no dentista. O paciente bem informado vai ter medo de ir no dentista. Né? Então, quem sabe fazer esse serviço de utilidade pública e educar a população. Quanto ao atendimento, as pessoas querem comparar uma situação A, situação B, um lugar, até nos Estados Unidos, né? Tal região contra tal região. Cada região tem que fazer a tua análise individual, porque tem duas coisas. Você tem a contaminação do vírus, que veio de pessoas, né? Pessoas que estavam em outra área. Então, você tem uma contaminação, quantos casos que você tem? E você tem a contaminação comunitária. Aqui, hoje, os casos que são, né, quando a gente recebe um report, né, quando é reportado os casos, eles estão lá. Quantos casos são de contaminação, né, comunitária, quantos casos são de fora. Talvez na Austrália, a maioria dos casos eles conseguiram conter e a contaminação de fora. O momento que você tem contaminação comunitária na tua área, quer dizer que o vírus está solto lá. Você não conseguiu isolar. Você não conseguiu achar aquela pessoa que veio para a tua área e separar aquela pessoa. Então não tem como. Porque as pessoas estão transmitindo os vírus sem sintomas. Então como é que você faz? Eu vou ver só o cara que está tossindo. Ou os caras que não estão tossindo, desculpa. Vou ver só as pessoas que não estão tossindo, não estão com febre. E não, tem esse limite. Então, é difícil. A gente tem que achar alguma coisa para acreditar. Então, né, se você for desacreditar em tudo que você está vendo, né, achar que tudo tem um viés político por trás, é difícil. Mas eu faço aí um pedido de urgência para os colegas que ouçam a ciência. Só isso. Não acreditem em político, não acreditem em A, em B, em receita.
da internet, né, e dessas coisas, né? Acreditem na ciência. A ciência está falando que a melhor forma desse momento é evitar a congregação de pessoas, é evitar o contato próximo com pessoas. Infelizmente, o que a gente faz em odontologia, eu acho que quase todo mundo aqui viu esse gráfico pelo New York Times, que colocaram lá. Dentistas estão lá em cima. O risco de contaminação do dentista é lá em cima. A gente está em cima do rosto da pessoa lidando com aerosol. Entendeu? Não tem como. Então, o que a gente tem que fazer, acho que você está fazendo um grande passo disso, que é divulgar essas coisas com as pessoas, é ter esse tipo de conversa e tentar criar algum tipo de consciência, né, com as pessoas, de que a gente tem que, infelizmente, o mundo está sendo afetado por isso. Todas as pessoas estão sendo afetadas. O que eu estou fazendo está dentro das minhas possibilidades, é um efeito formiguinha, mas mostrando aí, mostra para 200 dentistas, mostra para 300, vai disseminando, e é a realidade. Porque uma coisa é você conversar com um colega que mora nos Estados Unidos aleatório, tá? Todo mundo conhece alguém dos Estados Unidos, mas às vezes um dentista, a gente fala a mesma língua, né? Na verdade, se o dentista estiver conversando numa roda de boteco, quem está do lado não entende nada que está falando, né? Porque a gente tem um dialeto próprio e o dentista acaba se entendendo e até se respeitando, tá? Mas a gente tem que fazer. Agora é o momento. Né? Às vezes a gente é piada da área médica, né? Até aqui, né? A gente é da área médica, mas não é da área médica. Então, eu acho que agora é a hora da gente acabar provando isso e não o contrário. E não, né? Quem é que vai querer aí? Olha, tem lugares na Coreia do Sul, um paciente foi responsável por 60% dos casos iniciais da Coreia. Você quer ser essa pessoa na tua clínica por causa de uma coisa? Você expôs uma quantidade dessa de paciente, entendeu? Você quer que a nossa especialidade, né, médica, a nossa especialidade na área de saúde tenha essa reputação? Sim. Pô, a gente está aqui tentando salvar as pessoas nos hospitais, os médicos estão falando, e os dentistas estão lá proliferando, criando, né? Bate criando e volta. essa situação, né? Não, e a escalabilidade que é assustante, é assustadora, né? Você vai... Uma pessoa, igual você disse, uma pessoa foi responsável por 60% da Coreia do Sul. Esse dado aí eu não sabia. Mas, de qualquer forma, Luiz Gonzaga, muito obrigado. Tá? A live vai acabar, ela cai daqui 2 minutinhos. De nada. Eu queria te agradecer. Tá? Eu sei que foi corrido, você tem a sua menininha aí, você falou que seria um trabalho, mas ela nem atrapalhou a gente. Foi muito legal esse bate-papo, muito esclarecedor, porque a cabeça da gente aí nos Estados Unidos achava que o Trump estava mandando soltar, quebrar o pau e vamos voltar a trabalhar, que a economia não pode parar. E o Bolsonaro vai meio que na carona dele. Então isso é um pouco preocupante, porque nós estamos longe de ser os Estados Unidos, né? Despede aí do pessoal. Tem uma turma aí que é de conhecido sua aí, tá mandando um abraço aí, ó. E daqui a pouco a gente vai ter a live. Acabando aqui, rapidinho já vou emendar com a da Austrália para a gente poder bater o papo com a dentista de lá. Meu amigo, obrigado. Muito obrigado. Vocês E a gente vai bater no papo. Sigam as orientações, né? Lava a mão, não toque no seu rosto, tente evitar as pessoas e é só uma fase. Como tudo. E quando tudo passar, todo mundo pode ir para sua casa para quando quiser ir para Disney, não é? Só 2 horinhas, dá para ir, não dá? Beleza. Fechou, combinado. Até mais. Até mais, viu? Gente, daqui a pouco a gente vai direto para Austrália. Meu amigo, muito obrigado. Um abraço na família aí. Fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Tudo de bom. Opa, peraí que o Gonzaga saiu. Eu vou encerrar, salvar a live. 15 minutinhos é o tempo de ir fazer um xixi e a gente volta. Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco.